seguindo em frente com o nosso conteúdo e teremos agora um Grand Talk produzido pelo Estadão Blue Studio e especialmente para BYD, que vai tratar do tema os desafios e perspectivas da mobilidade urbana para BYD. Então eu gostaria de convidar aqui ao nosso palco, por favor, Pablo Toledo, diretor de comunicação e marketing da BYD no Brasil. Bem-vindo! Aqui vem eles, a condução dessa nossa conversa fica a cargo do editor-chefe de mobilidade do Estadão, Tião Oliveira. Seja muito bem-vindo, Tião, também. Já passo a bola aí para você, querido. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos, obrigado pela presença aqui. Esse bate-papo que a gente tem aqui, esse bate-papo que houve já nessa manhã, que continua à tarde também, quem não está presente aqui vai ver um pedacinho só, não vai ter oportunidade de ver todo o conteúdo que vocês viram, mas vai ver também depois na internet, nas nossas plataformas digitais. Então, você que está em casa assistindo, isso é no futuro, né? Você que está em casa assistindo, perdeu a oportunidade de estar aqui com a gente, participe no ano que vem. Bom, em primeiro lugar, Pablo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Obrigado pelo convite. O Pablo, eu queria começar falando um pouquinho sobre a história da BYD, porque a marca já está no Brasil há bastante tempo. Começou aqui, o modal não era automóvel, o automóvel é um produto mais recente, já anunciou investimentos na Bahia, vai ter um centro de produção lá, enfim, de veículos eletrificados, sobretudo elétricos. Acho que é uma boa oportunidade aqui para a gente conhecer um pouquinho da BYD, né? Você pode contar um pouquinho sobre essa história, sobre a Camaçari, como é que vai ser essa operação, enfim, como é que está a BYD no mundo e aqui no Brasil? Posso. É uma pergunta ampla, mas eu vou tentar me concentrar. Primeiro, eu queria agradecer o convite, é uma honra estar participando, muito legal estar conversando contigo, Tião, e eu sou jornalista de formação, então é muito bacana rever vários colegas aqui, a Rita, cumprimentar o Eurípides pessoalmente, o Tiago, que vai me deixar magro nas fotos. Então é muito bom ter uma rede de relacionamentos e estar falando de mobilidade debaixo da chancela do Estadão, do Grupo Estado. Vamos lá, vamos tentar organizar. A BYD é uma empresa nova, é uma empresa de 1995. No fim desse ano, a gente vai começar as comemorações pelos 30 anos da empresa. Uma empresa que nasceu em Shenzhen. Shenzhen é o Vale do Silício chinês. Era uma vila de pescadores até o começo dos anos 80. E hoje é a quarta maior cidade da China, um polo de eletrônicos. A BYD surgiu a partir do sonho de um químico chinês em produzir carros movidos a bateria. Então, a BYD nasce como uma empresa de bateria. Primeiro, bateria para celular. Então, quem teve um startup da Motorola nos anos 90 já tinha contato com a BYD. A BYD foi fornecedora da Nokia, da Motorola. E a partir dessa tecnologia de bateria, hoje se entende que a BYD está pelo menos 5 anos à frente na tecnologia de bateria, desenvolveu 4 grandes pilares de negócio. A mobilidade elétrica, e aí os nossos carros são a menina dos olhos, mas a gente tem caminhão, ônibus, carro de frota, carro de aplicativo, empilhadeira, rebocador de avião, transporte ferroviário, com o Skyrail e o Sky Shuttle, serão nossos os trens que vão circular pela linha 17 do metrô aqui em São Paulo. A obra civil não é nossa, a operação não é nossa, mas os trens serão nossos, já estão prontos a caminho do Brasil. É uma empresa também voltada para a energia limpa, com uma fábrica em Campinas de produção de painéis solares, inversores e toda a solução de energia limpa, e é uma empresa de eletrônicos, chips e semicondutores. Você que é especialista do assunto sabe o quanto as empresas do setor sofreram na pandemia com a falta de fornecimento. Isso não aconteceu com a BYD. A operação da BYD para carros é muito verticalizada. A grosso modo, se entende que num carro BYD só não é BYD o pneu, a roda, o vidro e o banco. O resto é todo feito pela BYD.
grosso modo. É uma empresa com 100 mil pessoas dedicadas à pesquisa e desenvolvimento. Vou repetir para não parecer erro. 100 mil pessoas dedicadas à pesquisa e desenvolvimento. A gente fala também grosseiramente que são engenheiros, mas são químicos, físicos, cientistas de todas as frentes, espalhados por 11 centros de pesquisa e desenvolvimento. Um dos nossos compromissos com o Estado brasileiro, com o governo brasileiro e com o governo da Bahia é montar em Salvador ou em Camaçari, não está definido ainda, um centro de pesquisa e desenvolvimento, porque a ideia é produzir no Brasil não só carro, mas criar também um know-how de inovação tecnológica, assim como nós temos em Shenzhen. Tem um caso que a gente é muito orgulhoso de contar, de volta ao tempo de pandemia, que é o caso das máscaras. No começo da pandemia, a quantidade de máscaras faciais exigida pelas autoridades sanitárias, imagina na China, era um absurdo, né? E não tinha fornecimento para a BYD. Então veio uma decisão do board de produzir máscaras internamente. E o primeiro projeto apresentado levaria 3 semanas ou 4 meses para começar, de 3 semanas a 4 meses. O board achou isso inaceitável, chamou ali o núcleo duro desse time de pesquisadores. Em 3 dias havia um plano, em 7 dias desmobilizaram uma fábrica, instalaram as máquinas novas. Em 1 mês a BYD era a maior produtora de máscaras faciais do mundo, com 100 milhões de máscaras produzidas. Da onde vem o orgulho dessa história? São os mesmos técnicos que fazem carros elétricos modernos e que alcançaram a liderança global não só em produção, mas como em comercialização também. O ecossistema de tecnologia da BYD ainda inclui, na frente dos chips e semicondutores, elementos que estão nos smartphones de todos vocês. 1 a cada 5 celulares do mundo tem algum elemento BYD. 80% dos iPads do mundo são produzidos pela BYD. A gente fornece, como você sabe, bateria para outras montadoras. E aqui no Brasil, a gente, na verdade, globalmente, a gente não se posiciona como uma montadora, mas sim como uma empresa de tecnologia voltada para um futuro verde. Vindo para o Brasil, a sua pergunta sobre Camaçari. A BYD no Brasil já está há 10 anos, né? Nosso primeiro negócio foi em Campinas, uma fábrica de produção de chassis para ônibus elétricos. Essa fábrica está lá até hoje. Depois nós inauguramos a BYD Energy, que produz painéis solares, né? Tecnicamente módulos fotovoltaicos, os inversores e também a maior produtora nacional de painéis solares. E depois nós abrimos uma fábrica, uma planta em Manaus para montagem de baterias para ônibus. No meio do ano passado, a gente sinalizou a intenção de se instalar na Bahia, concretizou isso em outubro, né, assumindo a fábrica na Avenida Henry Ford. E como nós estamos num meio aqui de jornalistas, eu chamo a atenção para a simbologia de você ter uma empresa de tecnologia chinesa se instalando na avenida que leva o nome do Henry Ford. Então, eu acho que isso é muito simbólico da página que nós estamos virando. A ideia é produzir lá, num primeiro momento, 150 mil veículos por ano, mas chegando a uma capacidade total de 300 mil veículos por ano. A gente deve produzir aqui no Brasil, nós vamos produzir até 12 modelos aqui no Brasil. De preferência, ou prioritariamente, os que têm mais volume, né? O BYD Dolphin, BYD Dolphin Mini, Song Plus. E aí no Song Plus, que é nosso modelo híbrido, eu chamo também a atenção para o desenvolvimento da tecnologia de híbrido flex, que é outro compromisso que a gente travou com o Brasil, de fazer um carro movido 100% energia limpa, mas combinando o motor elétrico com um motor movido a etanol. Na China eles chamam de a solução brasileira. Então esse é o nosso esforço desse time de pesquisadores nesse momento para desenvolver um motor híbrido flex movido com etanol e movido a eletricidade. E recentemente a gente teve no México, na cidade do México, o primeiro lançamento global da BYD fora
da China, que foi a BYD Shark, uma picape híbrida, e a nossa principal executiva para a América Latina, Stella Li, CEO para Américas e VP Global, deixou claro que a produção da picape aqui no Brasil também está no horizonte. Excelente. Eu gosto de polêmica, então vou polemizar um pouquinho. A BYD fornece baterias, inclusive, para uma marca que eu não vou citar o nome, mas que é o sobrenome de um grande físico, cientista, né, naturalizado norte-americano, cujo primeiro nome era Nikola. Né? Ouvi dizer. Baterias Blade. Baterias Blade, eu ouvi dizer, por questões contratuais eu não posso confirmar sua informação, mas eu ouvi dizer também. Tá certo, mas aí você tocou num aspecto que eu acho bastante, eu julgo muito importante, que é a descarbonização. Né? Quer dizer, em algum momento a eletrificação vai ser o destino final, né? Em algum momento todos os veículos do mundo vão ser elétricos, mas quer dizer, que tecnologia de eletrificação será a soberana, a gente ainda não sabe, né? Hoje existem várias possibilidades, oportunidades. Você falou sobre esse sistema híbrido flexível, que me parece que para o Brasil é um sistema muito interessante, outras marcas já têm, mas eu queria entender o seguinte, quer dizer, em algum momento os veículos serão todos elétricos, né? A gente vai passar desse processo de eletrificação, né, de híbridos, enfim, para o 100% elétrico. O que acontece quando a gente botar todos esses veículos elétricos, aqui a gente está falando de automóvel, mas também de caminhões, ônibus, enfim, quando a gente botar todos esses veículos elétricos em circulação, qual é a projeção, o que vai acontecer nesse momento? Eu acho, Tião, que esse aqui é o principal fórum para a gente discutir isso, né? Um fórum de mobilidade. Eu, antes de ir para a BYD, como um jornalista, e nós somos chatos por natureza, eu me fiz a BYD uma série de perguntas desafiadoras que eu achei que eram importantes, né? Perfeito. A gente populariza carro elétrico, né? E aí? Vamos congestionar, vamos entupir a cidade como a gente já entope hoje? E aí eu acho que a questão que vem à tona acho que um pouquinho antes da pandemia estava mais quente, talvez a gente retome, como é que a gente pensa a mobilidade para o futuro, né? Para que eu quero um carro particular, eu acho que é a primeira pergunta. E aí eu acho que você tem várias respostas para isso. Eu acho que a eletrificação trouxe de volta para o mercado dois públicos que já haviam aberto mão de ter um carro, que é o jovem, né? Eu tenho filhos adolescentes que o que eu vi ali no caminho deles era bike, transporte por aplicativo, transporte público, e com o carro elétrico eles voltam a repensar. E também um público mais 30 a mais, que voltou a considerar a compra de um carro, que já tinha aberto mão de ter um carro particular e volta para o mercado. Então, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é como é que eu vou me mover do ponto A ao ponto B? E para que eu preciso de um carro? E aí são várias as respostas, né? Tem muita gente que só precisa de um carro, de fato, para ir do ponto A para o ponto B. Tem gente que vai gastar 50 minutos no trânsito e precisa que o carro seja uma espécie de escritório. Tem gente que vai entrar em transe ali e que o momento de paz, sei lá, vamos imaginar alguém com 3 filhos e trabalhando numa empresa chinesa, que o único momento de paz é dentro do carro. Não me vem ninguém à cabeça, mas vamos imaginar que essas pessoas existem. Então, você tem 50 minutos ali olhando para um multimídia de 15 polegadas e ouvindo música, ouvindo a Rádio Eldorado, ouvindo podcast, enfim, fazendo uma série de reuniões no carro. O carro BYD tem karaokê, tem videogame, enfim. O carro como um centro de entretenimento, um centro de descompressão, digamos. Sem juízo de valor, tem um carro para status, né? Eu quero um carrão. E aí você vai ter esse carrão. O carro para fazer a viagem. Então, acho que a primeira reflexão é sobre o modelo de carro que você vai ter. E não obrigatoriamente o carro vai ser seu único meio de transporte. Então, quando eu fiz essa pergunta da BYD, me trouxe um certo conforto, saber que a gente trabalha também com transporte público, com os ônibus elétricos. A gente tem uma parceria de muito sucesso com a 99. A 99 pertence ao grupo chinês, a Didi. A gente desenvolveu um modelo
em conjunto com eles, que é o D1, é um carro que circula por São Paulo, a gente tem 300 unidades, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de andar nesse carro, mas é um carro que você vai, mesmo alguém alto, não do meu tamanho, vai de perna cruzada atrás, a porta é de correr, isso aumentou a caixinha dos motoristas, então é um carro elétrico, aspas, correto, movido a energia limpa. Você tem o transporte ferroviário e por aí vai. Perfeitamente. Como é que nós vamos, segundo ponto, gerar a energia que move esses carros, né? O Brasil tem, até onde eu sei, uma capacidade de geração de energia muito grande. A gente tem alguns entraves na distribuição, mas também me conforta, na frente da BYD, saber que a gente produz energia limpa. Então, do ponto de vista comercial agora, eu queria destacar que a gente vai começar a comercializar os painéis solares, a solução solar, nas concessionárias, né? Então, se você gerar a sua própria energia para o carro, você tem um combo bem interessante, né? Para quem mora em casa, e já começou essa discussão, mas não sei se esse é o momento agora, a discussão dos recarregadores domésticos, né? Em prédios de condomínio ou em casa. Acho que a gente vai ter um avanço muito rápido com isso, mais rápido do que se imagina. A gente vai regulamentar por conta própria o consumidor, o Estado, as agências reguladoras. Então, você vai ter que ter uma solução de geração de energia para isso. E eu acho que essas são as grandes questões que cercam a mobilidade. Mas, seguindo o seu raciocínio, é também entendimento da BYD que nós vamos ter um tempo de transição grande até a eletrificação. Então, isso eu posso antecipar agora. Na semana do dia 10 de junho, nós vamos lançar um novo modelo híbrido. E nossos próximos 2 lançamentos, depois desse, ainda esse ano, também serão híbridos, né? Entre eles a picape híbrida, a picape Shark, que a gente entende que num país de dimensões continentais como o Brasil, o nosso público-alvo, que é o público do agro, precisa da segurança que essa picape vai percorrer grandes distâncias, não apenas dependendo da eletricidade. Então, acho que a gente vai passar por esse tempo de transição consideravelmente grande com motor híbrido, mas eu acho muito interessante para a gente vislumbrar esse horizonte de eletrificação e onde é que isso vai nos levar. Nossos parceiros no Uruguai, a BYD no Uruguai, dizem, por exemplo, que a Uruguai, que é um país minúsculo comparado com o Brasil, mas não tem outra opção senão eletrificar, porque a geração de energia deles é muito grande, eles não têm o que fazer com isso, eles vendem para o Brasil, vendem para o Paraguai, então não há outra opção no Uruguai a não ser eletrificar a frota completamente. Aí nós estamos falando, né, de transporte público, não só os carros particulares. E eu acho que esse é um exercício grande para a gente fazer no Brasil, um país onde faz sentido eletrificar, é o país da Amazônia, é um país naturalmente preocupado com a natureza, é isso que traz de volta o público jovem que eu te falei, né? O carro ser correto, né? Eu encaro muito do ponto de vista de comunicação a virada de página para a eletrificação com um cigarro, né? A gente vai olhar para trás e vai falar, nossa, você não sabe, o negócio ali antigamente era cheiro de gasolina e ronco de motor. Eu sei que isso ofende quem gosta muito de carro, mas eu acho que no futuro a gente vai olhar para trás e vai questionar muito por que a gente demorou tanto para fazer essa mudança de página. Enquanto você falava aqui, eu criei uma frase inédita, que é o seguinte: esse país ele é abençoado por Deus e bonito por natureza, né? Acabei de criar. Ótimo. Então aqui a gente tem produção de eletricidade por meio de hidrelétricas, fotovoltaica e eólica, né? Então isso é fantástico. Quando você tem a produção da eletricidade dentro da sua própria casa, seja isso em edifício, em fazenda de produção solar, ou na tua casa e tal, enfim, e aí você consegue abastecer o teu carro elétrico, né, recarregar as baterias do teu carro elétrico com a eletricidade que você mesmo gera, isso é um negócio incrível, é fantástico.
Mas tem uma dúvida, as pessoas até hoje me perguntam, falam assim, puxa, mas o carro elétrico, pô, eu preciso ter a tomada, meu prédio, porque na casa, porque no escritório, como é que eu faço isso? Ah, mas o carro elétrico só tem 400 quilômetros de autonomia, né? Se eu quiser ir para a Bahia de carro elétrico, como é que eu faço? Não, tem essas dúvidas. Ninguém vai para a Bahia de carro elétrico, né? O cara vai uma vez na vida. Eu já fui algumas, mas enfim, é que eu gosto de dirigir. Mas, enfim, ninguém vai para o Rio de carro, muito difícil também, né? Mas a questão é em relação à recarga. Existe uma necessidade de, não diria de doutrinação, mas de esclarecer o consumidor em relação a como é que funciona a recarga, não é? Quer dizer, você vai deixar o carro ali 8 horas carregando e tal. Inclusive, fazendo um paralelo com o celular, eu costumo dizer que parece aqueles celulares os primeiros, né, antigos, que é o pessoal que tem mais de 40 anos vai lembrar, que você chegava na casa dos amigos, uma piada que eu já contei uma vez aqui, numa outra oportunidade, que assim, você chegava na casa do parente, do amigo, na festa, você não falava nem boa noite, né? A primeira coisa que você perguntava é assim, onde é que fica a tomada? E aí você ia lá, botava teu celular, porque a bateria ia acabar. Então, como é que funciona isso? Como é que você explica para o consumidor que esse negócio de carro elétrico faz sentido? Eu acho que tem um componente educacional muito grande, principalmente na cadeira que eu estou sentado. A gente entende que a BYD vai com tudo para liderar comercialmente, mas na minha posição, gostaria muito de liderar a narrativa desse novo segmento, né? Então, eu acho que a comunicação tem que extrapolar as fronteiras da BYD. Acho que com toda a humildade do mundo, quando você fala isso parece arrogante, a gente tem que educar o consumidor para esse novo segmento e dirimir todas as dúvidas. Essas questões são engraçadas, né? Eu sou esse tipo de cara que fala assim, pô, mas e se eu for viajar e não viajo, né? E se for para Bahia? Bom, você vai de avião. E me vem muito a figura do desodorante de 48 horas, né? Por que a gente precisa, ou de 72 horas? Então, a autonomia do carro é um pouco isso, né? Na verdade, a média em São Paulo são 37 quilômetros por dia, né? Então, não, mas a bateria é pouca, a autonomia não é pouca, né? Mas eu acho que a eletrificação traz novos termos, que a gente também aprende, né? Ansiedade de bateria. A gente tem um colega lá na BYD, o Fred, que ele pega o carro, aí a bateria cai para 92%, ele fala, meu Deus, eu preciso carregar. Eu falei, cara, está com 92%, no celular você não faz isso. E aí acho que vale de novo a comparação com o celular. Acho que a gente vai chegar com um carro elétrico na casa das pessoas e perguntar onde é a tomada. Mas isso passa rapidamente na medida em que a gente for comunicando as diversas formas de recarga e a tecnologia de recarga for avançando, né? Conversei agora há pouco com o Davi da Tupinambá aqui. Eu moro no Butantã e tem uma rua assim com pouco tráfego entre Eliseu e a Francisco Morato, onde tem um carregador rápido da Shell. E esse para mim foi muito simbólico de como está expandindo. Eu acho que esses outros players que não são as empresas de produção de carros vão ser muito rápidos na infraestrutura de recarga. Acho que a nossa comunicação tem que ser mais assertiva, né, quais são essas autonomias, e você abrir o aplicativo e ver que você tem possibilidade de recarregar em vários lugares. Eu acho que a gente vai ter a expansão rápida da rede residencial nos condomínios. Também brinco que a gente vai pular muito rápido de uma realidade de condomínio em que vai falar, pô, mas tem um carregador aqui, só o Renato tem carro elétrico, para no ano que vem, pô, mas só tem 12 carregadores aqui, todo mundo tem carro elétrico, agora tem fila. Acho que vai ser muito rápido a nossa impressão. E a gente debateu muito internamente se vinha antes o ovo ou a galinha, se a gente ajudava a criar infraestrutura de recarga para os carros, mas não, está comprovado que o aumento da frota vai exigir dessas outras pessoas. Então, o Estapar vai ter que ter carregador, o Pão de Açúcar vai ter que ter carregador, os shoppings vão ter que aumentar a malha, o Estadão vai ter que ter carregador. Acho que isso vai se expandir
com muita velocidade, mas também acho que é nosso papel. Nós não somos uma empresa de infraestrutura de recarga, o nosso papel é incentivar, mas nós não queremos competir com nossos parceiros. A gente deve ter alguns eletropostos flagship para mandar a mensagem de que a gente investe nisso, mas a gente entende isso como um desafio dos nossos parceiros que devem lucrar com isso, e a gente vai ter novas oportunidades de negócio, né? Então, se você vai parar para carregar por 15 minutos, o AMPM talvez deva te oferecer mais coisa do que só o café, né? Ele provavelmente vai te oferecer Wi-Fi grátis, vai deixar de ser só uma loja de conveniência e pode virar um cowork. Eu posso ter um anúncio ali no totem da recarga. Eu acho que a gente vai movimentar a economia em muitas frentes que a gente ainda não enxerga. Quem sair na frente, eu acho que tem uma grande oportunidade de negócio. E essa, no fim do dia, na parte que mais toca a mim e ao meu time, a comunicação de que há infraestrutura de recarga, que dá para ir para a Bahia de carro sim, você vai parar algumas vezes, assim como você pararia com um carro a combustão, você vai planejar quais são os postos, onde vai ter gasolina, onde você vai dormir, e acho que também vai ser rápido o avanço tecnológico, né? Hoje nos nossos carros, por exemplo, a gente oferece o adaptador do carregador portátil, que qualquer tomada 220 você carrega. Vai levar a noite inteira? Vai. Como o seu celular, mas eu acho que a velocidade também de recarga vai aumentar com o tempo. A Estela respondeu isso recentemente no México e acho que em 10 anos é o tempo de ir ao banheiro e voltar, é muito mais rápido que a recarga da combustão. Muito bem, nosso tempo está... Ainda bem que eu não estou com ponto aqui, porque senão o pessoal estava gritando aqui. Desculpa na hora falar demais. E eu vou te fazer uma pergunta bem fácil agora, essa é muito fácil. Mas antes disso, eu só queria deixar claro que o Estadão já tem carregador de carro elétrico, a gente tem há muitos anos lá, e a gente acabou de fechar um negócio agora com a BYD, que vamos também ter uma frota de carros elétricos, né? Então, ali a nossa contribuição ainda não é a que a gente gostaria de ter, mas, enfim, estamos caminhando para isso, né? Acho que cada um fazendo a sua parte ali, uma coisa bacana. Então, vou te fazer uma pergunta muito simples, a gente tem bastante tempo para responder, que é o seguinte: a BYD, aliás, eu não conhecia esse compromisso, tem um compromisso de reduzir a temperatura da Terra. A BYD se comprometeu a ajudar a reduzir a temperatura da Terra em 1 grau. Exatamente. Cara, como é que vocês vão fazer isso? Quando eu entrei, eu falei, nossa, que metáfora linda, né? Reduzir a temperatura da Terra em 1 grau. Aí, porque eu sou de humanas, né? Aí tem 100 mil engenheiros lá, eu falei, não, mas com esse apetite comercial, 100 mil engenheiros, a frota aqui, nós vendemos no ano passado 21 mil carros, emplacamos quase 18 mil, se você expandir no Brasil, se você expandir na China, eu falei, cara, eles vão reduzir mesmo em 1 grau. Eu acho que esse é o compromisso, é uma empresa, eu tenho um amigo que brinca que a BYD não tem um nome, tem uma convocação, né? Construa seus sonhos, e leva muito a sério isso. É uma empresa de engenheiros, no fim do dia, e eu acho que quando ela bota um número numa missão, ela está pensando como pensa um engenheiro, de fazer chegar lá, no que depender de nós, obviamente. Então, eu acho que esse é uma cenoura para um coelho muito ambicioso, um coelho sonhador, mas que vai com tudo. E que, toda vez que a gente fala essa missão, eu vejo na cara das pessoas a surpresa, um misto de surpresa, de satisfação, de vamos todo mundo, porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora não pode pegar a gente de surpresa, né? Um desfecho trágico para o que a gente vem fazendo, assim como tinha acontecido recentemente no litoral norte de São Paulo. Eu vi uma reportagem esses dias sobre como a mudança climática afeta comunidades ribeirinhas na Amazônia. É científico. Fez causa e reação, né? Ação e reação. Então, eu acho esse um statement, um posicionamento muito forte da BYD, que tem que fazer a gente correr atrás. E nas nossas conversas com as autoridades brasileiras, o
O presidente Lula sinalizou isso para os nossos executivos, né? Ele falou, sabe por que eu gosto de vocês? Porque vocês fazem todo mundo levantar e correr atrás. Eu acho isso ótimo. E acho ótimo, inclusive, como consumidor, né? Eu acho que a gente merece carro tecnológico, com preço acessível. 115 mil é acessível para quem? Acho que a gente tem que ser realista num fórum sobre mobilidade, mas tem que ser acessível. Eu no lançamento do Dolphin Mini, que é um carro de R$ 115.800, eu convidei as pessoas a, em vez de falar de preço, falarem de valor, porque a eletrificação traz também isenção de PVA em alguns estados, uma manutenção mais barata. Aqui em São Paulo você não pega rodízio, fora que você não polui. Então, eu acho que a gente tem que falar em valor em vez de preço de carro, e eu acho que a população brasileira, nós como consumidores, merecemos. É isso aí. Muito obrigado, gente. Obrigado.